Lembra que aqui, ó. Aqui, ó. No verso 6, no verso 4 aqui, ó. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Além da palavra, levaram o Espírito Santo no seu corpo. Porque quem habita em nós? O Espírito Santo. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós. Possivelmente vocês nunca teriam visto ou ouvido alguém discorrer a parábola das 10 virgens dessa maneira, como de fato ela assim o é. Que é uma advertência para mim e para você. E que é mais sábio do que você poderia imaginar. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. E o que Cristo deixou escrito antes da parábola, para mim e para você. É que o mundo não vai ter pessoas tristes chorando, só pessoas tristes chorando, fome, terremotos, não. Quando ele voltar, terão pessoas alegres, vivendo sua vida dissolutamente, desapercebidamente, assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio. E nós iremos contemplar. Vamos aqui. Mateus capítulo 24, verso 37 ao 40. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim. Verso 37 ao 39. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Aqui, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que a mim e a você estejamos com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo, o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Vamos voltar. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Vamos voltar. Vamos aqui. Contemplar aqui, ó. Por que que o nosso pai Noé foi escolhido? Porque ele foi o quê? Porque ele foi justo. Houve justo sobre a face da terra, há justo sobre a face da terra e haverá justo sobre a face da terra até Cristo voltar. E na eternidade, há justos com o nosso eterno, que foram os anjos que escolheram ficar com ele. E na eternidade reinarão com Cristo todos os justos que passaram por aqui e viveram na prática da justiça e manteram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Aqui, ó. Gênesis capítulo 7, verso 1 aqui, ó. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração.
A parábola das 10 virgens. Agora vamos lá. A parábola das 10... Noé foi o que? Justo. Sim ou não? Houve justo? Sim ou não? Sim, nosso pai Noé. Mais ainda houve justo? Sim, nosso pai Abraão, José no Egito. Vai botando tudo no pacote só assim. Muitos justos morreram. E há justos sobre a face da terra. Há muitos justos por aí afora. E outra, o The Great One Preaching também é justo. Sabe por quê? Porque o The Great One Preaching também observa os mandamentos do Eterno. Eu não sou perfeito, eu peco. Mas lembra, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. E lembra que Deus só atende a oração dos justos, dos injustos Deus não ouve. Sabe por quê? Porque todo aquele que está no seu lamaçal de pecado, que se arrepende dos seus pecados, abandona, já não é mais ímpio, já não é mais pecador. Já foi o quê? Uma velha criatura, e aí passa o quê? A ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Separa isso aí. Porque, ó, Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Desperta tu que dormes. Vamos lá aqui, ó. Gênesis capítulo 7, verso 12 ao 16. Aqui, ó. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui, ó. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Aqui, ó. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. Aqui, ó. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Aqui, ó. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. A parábola das 10 virgens. Quem fechou a porta? Quem fechou a porta? Aí eu te pergunto, o que aconteceu primeiro? O dilúvio caiu primeiro ou a porta da arca se fechou primeiro? A porta da arca se fechou primeiro. E o que acontecerá antes de Cristo voltar? A porta da graça se fechará primeiro ou Cristo voltará primeiro? A porta da graça se fechará primeiro. E o que mais? O que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você ainda? Voltando aqui. Voltando aqui. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você ainda. Vamos aqui. Voltando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still, and he that is holy, let him be holy still. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? É que a porta da graça vai se fechar primeiro. Sabe por quê? Porque Cristo vai sair do santuário celestial e vai dizer que está pronto, está consumado, está acabado. Aquele que é injusto continue a ser injusto. Aquele que é impuro continue a ser impuro. Aquele que é justo continue a ser justo. E aquele que é santo continue a ser santo.
E aí já era. Sabe por quê? Ele fala assim, o que que ele fala? Ele fala assim, ó, aquele que é justo está justo, aquele que é santo está santo, ou é para continuar o justo na prática da justiça e o santo na prática da santificação, sim ou não? Lembra? Se alguém pedir, me dá do teu espírito, porque eu vou morrer, porque vai ser um grande terror, diga não. Não desvaloriza, não desfaça, não abra mão da tua eternidade, do teu bem mais precioso. Lembra que a porta da graça vai se fechar. Os injustos, os impuros vão continuar na perdição e os justos vão continuar na prática da justiça e os santos na prática da santificação. O conflito só acaba quando encontrarmos com o nosso Eterno nos ares. Sabe por quê? Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos, deixa a Bíblia falar. Deixa a Bíblia falar. Porque Mateus capítulo 24 é todos os sinais da volta de Cristo. Todos. Só que nós vamos pegar aqui do verso. Aqui, ó. No verso 17, vamos ver aqui o que fala aqui o verso 17 aqui, ó. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Vamos lá, verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Lembra da mulher de Ló? Lembra? Lembra da mulher de Ló? Vai e não olhes para trás. E aí? Saíram quantas pessoas de Sodoma e Gomorra? Quantas pessoas? 4, sim ou não? 4 pessoas saíram. Mas quantas pessoas continuaram vivas? Quantas? Apenas 3. Ló e as suas 2 filhas. Lembra que uma coisa vai linkando com a outra. E o resumo de tudo é que o Eterno quer a mim e a você com Ele na eternidade para sempre. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Continuando, meus irmãos, vamos lá, continuando para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá, continuando para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, olha bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Então vamos lá, continuando. Vamos lá. Tá vendo como é a luta? Não para. Sabe por quê? Não volte atrás para pegar nada. Não volte atrás. Sabe por quê? Porque você pode ficar para trás. Você pode ficar para trás. Por isso que o nosso Pai pediu para nós, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Elas mesmas. A vida eterna. Porque nelas julgais ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Vamos lá. Continuando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Verso 23 aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Não acrediteis. Está pensando que é só, Jesus está voltando, nós estamos preparados e pronto, e acabou o grande terremoto, está vendo? Apocalipse capítulo 16, verso 18, está se cumprindo? Não, nós temos que estar com nossos olhos fitos no céu. Olha o que o nosso irmão Isaías deixa bem escrito para nós, viu aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Aqui, ó. Verso 26 aqui, ó. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Aqui, ó. Ou ele no interior da casa,
não acrediteis. Porque como é que ele vem? E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Para você que não sabe o que é o que significa essa palavra traspassados, foram todos aqueles que mataram Jesus, Anás, Caifás, Herodes, os guardas, foram todos eles. A você que não sabe o que significa essa palavra traspassados. Vamos lá, continuando. Aqui, ó, vamos lá, ó. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Por quê? Porque todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Porque todo olho verá. E são advertências para quem? Para quem vai estar vivo na sua vinda. Para que todos os salvos não sejam enganados na sua vinda. Porque até ser assunto ao céu. Ainda não acabou o conflito aqui. Ainda não acabou. E vamos ver mais aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Porque tem muitas pessoas que dizem por aí que a roupa vai ficar, que o Espírito é que vai subir, que não sei o que. Não, Danilo, não. Você sabe, você vai ter o pleno conhecimento da verdade aqui. Olha nos meus olhos aqui, para honra e glória do nosso Pai. Quem vai vir aqui nos buscar aqui nessa terra aqui, nos levar até o primeiro céu, são os anjos. Deixa a Bíblia falar. Não é só pá e já estará não. Vamos, deixa a Bíblia falar para nós. Aqui, ó. Verso 29 aqui, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, isso aqui vai acontecer, vai tribulação, vai botando tudo num pacote só assim, ó. Eu não vou nem ler isso aqui, mas se você quiser, pode até ler em casa aí, ó. Eu vou ler. Logo em seguida a tribulação, aqui, ó, daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Aqui, ó. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aí? Apocalipse capítulo 1, verso 7. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. E todo olho verá. E todo olho verá. Por isso que tem as advertências. Agora vamos ver aqui, ó, quem é que vai pegar todos os salvos aqui. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, nós vamos ser ressuscitados. Então, nós vamos ser assunto ao céu pelos anjos, levado para o primeiro céu, para encontrar com o Senhor nos ares, pelos anjos, do mesmo jeito que nós vamos ser transformados no abrir e piscar de olhos. Quer nós estejamos vivos quando Cristo voltar, ou se nós estivermos mortos quando Cristo voltar. Se estivermos mortos, nós iremos ressuscitar na primeira ressurreição e ser transformados. Se estivermos vivos, nós iremos ser transformados. E os anjos vêm nos buscar. Vamos lá, aqui, ó. Agora nós vamos voltar lá em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Nós vamos voltar lá. Aqui, ó. Verso 31 aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí nós vamos estar com o nosso Cordeiro Santo para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos voltar aqui agora para nós, mais umas 2 leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém?
E nós vamos ver o que é que nosso irmão Isaías deixou escrito para nós ainda. Nós vamos ver ainda. Aqui, ó. Lembra que eu falei que nós iríamos voltar aqui em Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30? A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Você caiu aqui nesse vídeo aqui agora, que você ainda não assistiu nem o vídeo todo. Olha nos meus olhos, convido a você que você assiste o tema por completo. Por completo. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu não desejo que nenhum de nós aqui se perca. Que a perdição esteja repreendida na nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão. Que aceitou a Cristo como seu Salvador e está levando a graça na graça. Pare com isso. Pare com isso. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. Aceite-o para a honra e glória do nosso Pai. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, mais uma vez, pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Volte. Volte. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos lá. Ó. Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30. Se isso aqui acontecesse em nossos dias, sabe o que a palavra do nosso Pai vai falar para mim e para você aqui? Não tem esse ditadozinho que tem por aí? Por que os pastores não expulsam essas peças raras de dentro da igreja? Essas vergonhas que estão envergonhando a igreja, envergonhando o Evangelho de Cristo, envergonhando a casa de Deus. Imagine, sabe o que iria acontecer? Cadê o amor da igreja? Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não tem amor. Fulano pecou, fulano caiu em adultério, fulano está vivendo em adultério, fulano está fazendo isso, fulano está vivendo pecando, e a igreja está jogando para fora, está jogando todo mundo para fora. Cadê o amor? Porque Deus é amor o tempo todo, porque Deus é amor o tempo todo. Quantas pessoas não iriam sair da igreja por causa disso? Se isso acontecesse. Se isso acontecesse. E por que pastor nenhum se mete? O pastor, sabe o que o pastor vai fazer? Irmão, irmã, sente aqui. Ei, o que está acontecendo? Ei, calma. É o teu bem mais precioso. Isso, aquilo, outro. Tem umas ovelhas que ouvem e tem outras que não. Tem outras que saem por sua livre e espontânea vontade. E já tem outras que continuam dentro da igreja. E já tem outras que continuam dentro da igreja. Tem outro. Meu Deus do céu. Senhor, me perdoa, Pai. Tem misericórdia de mim. E tem outras que ficam dentro da igreja. Eu não vou contar essa parte não, meus irmãos. Não vou contar não. E tem outras ovelhinhas. E tem outras ovelhinhas danadinhas. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. E tem outras ovelhinhas que é danadinha, que continua pecando mais ainda. Que aquele papo do pastor foi só uma coceirinha nos ouvidos dela. E elas continuam mais danadinhas. E quando ela fala assim ainda, a vida é minha, pastor, eu faço dela o que eu quiser. Eu vou continuar na igreja. E assim vai. Ah, meu Deus, não vou contar essa parte não, mas assim, meu Deus, me perdoa, Deus, tem misericórdia. Tem umas ovelhinhas que a danadinha ainda continua. Ainda continua na prática do pecado ainda. Levando a graça na graça, um joião no meio do trigão. Mas aí quem vai expulsar não pode. Porque se expulsar, vai falar o quê? Como eu falei antes.
Como eu falei antes, vai dizer o quê? Que igreja é essa? Cadê o amor? Está expulsando as ovelhas, tem que ter mais amor. Por isso que o nosso Pai vai falar assim para nós aqui. Deixa a Bíblia falar para nós. Por isso que o nosso Pai deixou escrito para nós aqui, nós temos que cumprir. Nós, como pastores, cooperadores, anciões, diáconos, presbíteros e por aí afora, tem que deixar, tem que chegar, conversar, isso, aquilo, outro, mostrar para ela os seus erros. Se aceitarem, amém. Mas que se não aceitarem, nós não podemos colocar para fora da igreja. A vida continua, deixa a ovelhinha. Deixa a ovelhinha. Oh, meu Deus, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, Pai. Meus irmãos, por isso que o nosso Eterno deixou escrito para nós, que é para deixar, é para deixar. Só que o final vai ser uma grande tristeza. Por isso, eu sempre peço nos meus vídeos, nas minhas pregações por onde eu passo, ei, não leve a graça na graça. Pare de ser um joião no meio do trigão. Pare com isso, não leve a graça na graça. Você está indo em um grande precipício. Você está trilhando em um grande precipício. Ou seja, você está trilhando para cair em um grande precipício. Não faça isso. Pare. 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 Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não colocamos para fora e nem podemos. Deixa a Bíblia falar para mim e para você. Aqui, ó, vamos lá, ó. A parábola do joio. Vamos lá aqui, ó. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aqui, ó. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E retirou-se. E nós vamos ver quem é o inimigo. Vamos lá. E quem é o joio? E o que vai acontecer com o joio? Vamos lá, continuando aqui, ó. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Porque nós que pregamos o Evangelho eterno, nós semeamos boa semente. Mas os filhos das trevas semeiam o quê? A mal semente, o evangelho falso. Lembra que a boa semente é o evangelho eterno. E a mal semente é o evangelho falso. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, ó. De onde vem, pois, o joio? Aqui, ó. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Aqui, ó. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí vamos lá, ó. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. Replicou ele: para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Por que que nós não podemos expulsar as pessoas que estão na prática do pecado dentro da igreja? Por quê? Para o quê? Para que nós também não venhamos expulsar os servos fiéis do Eterno. Deus, com seu infinito amor e sabedoria, deixou escrito para mim e para você. E se nós vermos alguém pecar, que nós podemos alertar para que o sangue dessa pessoa não caia sobre nossos ombros. Porque se a pessoa se perder e nós não alertá-la e ela vier a se perder, o seu sangue fica sobre os nossos ombros. E lembra que eu sempre falo que eu não tenho sangue de ninguém, nem de nenhum pastor sobre os meus ombros, que se esteja repreendido da minha vida.
tudo que o meu Eterno me der e tudo que o meu Eterno já me deu para me falar, por onde eu tenho passado, eu tenho falado? E pessoas às quais eu já tenho falado também já morreu. E aí? Já imaginou como é que a banda toca? Como é que a banda toca? Pessoas às quais eu já tenho falado já morreram também. Outras estão vivas. E tem pessoas que já morreram, às quais Deus já me deu para me falar. Que não foi uma morte tranquila. Foram tiradas suas vidas por aí afora. Que não me cabe nem eu falar aqui. Mas e aí? Se eu não tivesse falado e essa pessoa tiver morrido perdido, o sangue dela não está sobre meus ombros. Por isso que eu falo, pastores, olha dentro dos meus olhos. Olha dentro dos meus olhos. Eu não tenho sangue de nenhum de vocês sobre meus ombros. Sobre meus ombros, não. De ninguém sobre meus ombros. Que isso aí esteja abrindo a minha vida. E vamos para casa. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. Vamos lá aqui, ó. Aí, ó. Verso 30. Aqui, ó. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimados. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E aí sabe o que acontece? O joio no meio do trigo vai crescer. Nós não podemos expulsar as pessoas de dentro da igreja. Nós podemos dar um bom conselho, chamar, conversar, irmão, irmã, preste atenção. Ei, não faça isso, não trilhe por esse caminho, que esse caminho é o caminho da perdição. E a pessoa, como eu falei antes, né? A pessoa, muitos ainda continuam dentro da igreja e falam assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, justamente. Mas nós não podemos expulsá-la da igreja. Só que no final, só vão morrer perdidas, gastando seu tempo. Morreram pessoas nessa pegada, pessoas irão morrer nessa pegada, e pessoas e pessoas estarão nessa pegada na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo um joião no meio do trigão. E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Não foi à toa que você caiu aqui. Porventura você quer ser assado com o diabo? Porventura você quer ser lançado no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Porventura você quer ser chamado de maldito naquele dia, quando o nosso Pai fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos? Então desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Meus irmãos, nós iremos fazer o fechamento do vídeo agora. Apocalipse capítulo 1, verso 7 ao 8. Eu tenho certeza que até aqui esse tema está mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Behold, I come quickly. Oh. I'm so sorry, meus irmãos. Eu já estou falando aqui outra coisa que tem nada a ver. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Já estava entrando em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Revelation chapter 1, verse 7 to 8.
Behold, he cometh with clouds, and every eyes shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. And the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. O que a palavra do nosso Pai está falando para mim e para você? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E lembra o que a palavra do nosso Pai falou para nós? Vigilância, para nós ficarmos atentos, se nós estivermos vivos na sua vinda. Porque se Ele nos der uns anos de vida a mais, nós iremos ver esse céu se findar do Oriente ao Ocidente. E nós ver o nosso Redentor vindo com todo o poder e grande glória, vivaço, contemplar. Ele vindo com todo o poder e grande glória. E nós vemos o Alfa e o Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí, nós sermos transformados num piscar de olhos e sermos assunto ao céu e estarmos com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, nós chegamos ao fim do sermão, nós chegamos ao fim do vídeo. Nós chegamos ao fechamento do vídeo. E aqui eu faço um apelo especial a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador. Eu te peço, aceite-o. Aceite Cristo como seu Salvador. A você que está fazendo planos para se batizar, eu te peço, vigilância, continue em vigilância até o dia do seu batismo, porque Satanás ele é sagaz. Ele não quer que nenhum de nós estejamos na eternidade. Que ele esteja repreendido da nossa vida. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, olha o que a Bíblia falou para mim e para você. Só vai ser assadão com o diabão. Pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, que passou anos na igreja, ou meses, ou semanas, ou dias, e se desviou dos caminhos do Senhor. Possivelmente você deve ter ouvido, ou você sabe de histórias verídicas, de pessoas que passaram anos na presença de Deus. Meses, semanas, dias, e se desviaram do caminho do Senhor. Se desviaram da presença do Senhor e caiu no mundão e fazendo planos para voltar para o eterno e não voltou, morreu no mundão. Resumindo, morreram perdidos. Eu te pergunto, é o mesmo que você quer para você? Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Não foi à toa que você ficou comigo até aqui. Não foi à toa que você ficou comigo até aqui. Até agora nesse vídeo. Hebreus capítulo 3, verso 7 ao 8 e verso 15. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zacarias capítulo 4, verso 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E por que muitas pessoas se perderam? Por que muitas pessoas irão se perder até Cristo voltar? Oséias capítulo 4, verso 6.
o meu povo de Israel é destruído porque lhe falta o conhecimento. Se o povo de Israel, o povo do Eterno, foram destruídos, imagine os gentios que não aceitarem a Cristo, que aceitarem a Cristo e viveram na graça, levando a graça na graça, viveram sendo um joião no meio do trigão, que aceitaram a Cristo e estão vivendo sendo um joião no meio do trigão. Imagine, desperta do que dormes. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminarás. Por que Cristo iluminarás? Revelation chapter 22, verse 5. And there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God giveth them light, and they shall reign forever and ever. Apocalipse capítulo 22, verso 5. E não precisarão eles de luz de vela. E não haverá noite. E não haverá noite. Nem precisarão eles de luz de vela, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para os séculos dos séculos. Porque no novo céu e na nova terra não vai haver noite nem dia. Então não precisaremos de luz, de candeia, nem da luz de vela, nem da luz do sol, porque o brilho do rosto do Senhor iluminará toda a eternidade. E nós estaremos com Ele para quando? Desde quando? Para os séculos dos séculos. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos para casa. O tema foi a parábola das 10 virgens. E possivelmente você não tinha ouvido falar a parábola da forma que você ouviu aqui nesse tema. O que muitas pessoas não tinham explicado por aí afora. No profundo, o que é essa parábola. Os detalhes que tem nessa parábola. E as advertências que tem nessa parábola para mim e para você. Desperta vocês que dormem, meus irmãos. Vamos para casa. Vamos para casa. E a vocês, pastores, que usavam essa parábola para dizer que a mulher é prudente, cuida da sua casa, do seu marido, que não sei o que, a mulher sabe, não tem nada a ver com isso aí. Essa parábola fala exclusivamente sobre a volta de Jesus, exclusivamente da volta de Jesus. E o fechamento da porta da graça, que está perto de se fechar. Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai? Vamos buscar a face do nosso Pai em oração, para a honra e glória dele mesmo? Grandioso Pai, nosso eterno que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um estudo, por mais um aprendizado, por mais uma aula, Senhor. Por mais uma pregação, por mais um vídeo, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor, que esse tema, Senhor, fica fixado na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, se algum de nós aqui pecar, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai, nossos pecados, nossos erros, nossas fraquezas. Não somos perfeitos, Pai, somos teus filhos, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor nos ajude, nos dando força, sabedoria, inteligência, para que nós não venhamos viver na prática do pecado, porque não somos filhos do diabo. E que nós também, Senhor, não venhamos viver desapercebidos, mas sim apercebidos, Pai, mantendo o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, com o auxílio, Pai, do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, porque sem ele nada podemos fazer. Pai, a tua palavra fala em João, capítulo 14, verso 13 ao 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se em meu nome pedistes alguma coisa, isso farei. Verso 15. Mas se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai, mas eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos fiel ao Senhor, Pai, na guarda dos teus mandamentos, que é santo e é eterno, Pai, e é imutável. Porque sem o Senhor, Pai, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer. Por isso, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nós te pedimos tudo isso. Esteja conosco, ajude-nos todos os dias a mantermos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, Pai. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. The Lord is peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.